muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, já que vai para ao vivo. Legal. Seja bem-vindo, meu amigo. Alegria, meu irmão. Ontem a gente passou o dia inteiro com um dilema. Como se pronuncia o teu nome? E vamos descobrir hoje, nesse bate-papo, nos Raízes, esse momento que a gente para ouvir pessoas que realmente executam a prosperidade em todas as áreas da vida, que construíram e constroem legados, que é muito mais do que apenas fazer dinheiro. Então é uma honra a gente parar esse tempo, te ouvir, ter essa troca, e tenho certeza que a gente já vai sair muito melhor do que começamos esse dia. Então, gratidão também por reservar. Sei que a agenda é bem extensa, e ter esse momento conosco, fico lisonjeado. Então vamos lá, como é que se pronuncia o nome dessa fera? Antes disso, buenas peoples, bom dia. Buenas peoples é meu bordão, já deu pra perceber, né? Então, muitos me conhecem como Tauí, que é o nome da empresa e virou meu apelido há anos, e é muito mais fácil, né? Mas o meu nome é só complicado de escrever, porque na verdade é fácil de falar, é Tayanã. Tayanã, é isso. Então é simples, mas agora escrever, por isso que eu fui alfabetizado antes dos 5 anos de idade, porque daí normalmente a gente aprende a escrever como primeira coisa, o nome. Então imagina, para aprender a escrever Tayanã, eu aprendi o alfabeto inteiro. Então com 4 anos de idade eu já fui alfabetizado por conta disso. É uma alegria estar aqui, gente, é uma alegria esse bate-papo. Agora com câmeras, o drone vai vir. Vai chegando? Não, beleza, senão eu não já cancelo aqui a agenda e vou ter que sair. É uma alegria estar aqui com vocês, é uma alegria poder compartilhar algo e eu espero que seja produtivo, proveitoso, não sei, talvez inspirador, mas que realmente possa gerar um pouco de mudança, pelo menos no dia de vocês, e essa é a minha expectativa para hoje. Realmente graças a Deus, tá apurada a agenda, mas isso eu vejo com alegria. Tem um texto de Gideão com seus 300, quando eles lutam, eles vencem a batalha, o rei e mais sua cúpula correm, e é incrível que eles venceram essa batalha, mas diz o texto que eles estavam cansados, mas perseguindo, porque eles foram atrás desse rei e da sua cúpula. Então não é sobre essa vitória, é sobre a vitória completa. Então eu tô nessa situação, cansado, mas perseguindo. E por que eu digo isso? Porque eu comentei com o Alex, eu dormi 3 horas e pouco e tô aqui. Às vezes eu vou dar uma puxadinha assim pro lado, no olho, assim, dar uma puxada de mão, mas fiquem tranquilos que eu vou ficar bem. Faz parte. Mas seria maravilhoso estar dormindo agora, seria maravilhoso, frio assim, tá uma delícia, né? Ficar dormindo, excelente, mas o propósito é maior que o meu cansaço. O propósito é maior que as minhas dores, o propósito é maior do que qualquer desculpa que eu possa dar. Então vale a pena estar aqui e vale a pena estar com vocês, e para mim eu me sinto lisonjeado, é uma honra. E realmente assim, de quem vem de criação, desse mundo de posicionamento e tudo mais, como vocês, não sei se era a expectativa de vocês terem uma apresentação toda elaborada, mas esse não era o meu propósito e bem sinceramente eu nem ia colocar nada na tela. Mas eu senti nessa madrugada de trazer algumas coisas pra gente falar sobre posicionamento. Como eu cheguei como segunda pessoa, como primeiro eu não ia conseguir por causa da chave, cheguei como segunda pessoa hoje aqui, eu escrevi algo no quadro, eu escrevi posicione-se. E é sobre posicionamento que eu quero falar. Essa é a área que eu atuo hoje há anos, então vai fazer 2 décadas que eu trabalho com branding, nome bonito em inglês é branding, criação, utilizo a criatividade para impulsionar negócios, storytelling, impulsionar negócios, marcas e tudo mais. E eu quero falar um pouquinho para vocês disso, de posicionamento. Deixa eu agora é a pausa dramática para tomar o meu mate. Eu não falei, mas nós temos hoje todos time de produto, também tem home office, o Antônio Maurício, desenvolvedor, o Lucas também faz parte do time de produto, o Arthur, meu irmão, e é CTO, sócio aqui da Grari, a Aline trabalha na parte de CS, sucesso do cliente, a Luana na parte de pré-venda e o José, o nosso close, o nosso vendedor. Então tá... Como é que é o nome em inglês do pré-venda? Só pra gente falar tudo em inglês. Não, do pré-venda. Pre-sales. Pre-sales. Não, que ele falou tudo em inglês. CS, CTO, CEO. E
o espaço é teu, meu amigo, a gente fica lisonjeado, então quando tu quiser eu posso passar as imagens aqui, é só dar uma setinha pro lado ali. Tá, beleza. Onde é que é a seta? E vamos lá, como é que iniciou essa tua jornada? Sempre teve essa vontade de empreender, de trabalhar com posicionamento? Como é que tu chegou até, acho que dar um passo antes, né? Como é que tu se identificou que tua missão era muito maior do que tinha pensado no início da tua caminhada? Certo. Com 10, a parte de empreendedorismo, eu comecei cedo a empreender. Com 10 anos de idade, eu ganhei um computador. Até hoje eu tenho um certo receio de perguntar para meus pais de onde tiraram dinheiro para comprar um computador, para não me gerar dor. É que a gente era pobre pra caramba, gente. Então, com 10 anos eu ganhei um computador e eu comecei a desenhar mascotes para empresas. Comecei a desenhar mascotes para empresas. Com 12 anos de idade, depois 12 mais 1, eu fui fazer um curso na Microlinks. Nem existe, acho, mais Microlinks aqui em Passo Fundo. De web design. Então, assim, não programo, não codifico, não gosto dessa parte, mas eu comecei esse curso, fiz HTML, PHP, Dreamweaver, Flash, e aí vai a idade, né? Então era fazer site num bloco de notas. E com 12 anos mais 1, eu comecei esse curso, comecei a entender sobre Corel, Photoshop, essa parte de criação, e eu coloquei algo de, cara, como eu posso aplicar isso na igreja que eu frequento? Eu me coloquei à disposição do meu pastor, viu? Eu sei fazer isso daqui. Não era muita coisa. E naquele momento ele disse, a gente tem um informativo da igreja, Eu já ficava ali no projetor, retroprojetor na época, para ser mais preciso. Eram umas lâminas de plástico transparente com uma letra da música escrita à mão, às vezes tinha um versículo. E quando era impresso, então, colorido, era o paraíso. Véio. Mas a gente tinha uma pasta grandona que folheava e ficava catando aqui a canção para colocar. Agora fechou. Não, já era, ele só ia falar isso. Então, do retroprojetor, eu comecei a servir na igreja. Vocês vão ver que eu vou falar bastante sobre servir e não sobre trabalhar. Comecei a servir ali e me coloquei à disposição e isso começou a se multiplicar. Esse amor, esse carinho, fui buscando mais conhecimentos sobre isso. E depois quando eu fui pro exército, um pouco antes de ir pro exército, eu já estava inserido na área, então vai fazer 2 décadas que eu estou inserido na área de comunicação, de publicidade, fui para a faculdade de publicidade. Eu ia fazer arquitetura, conheci o curso de publicidade e aí me joguei nessa área de é isso que eu quero fazer. Conheci daí no primeiro semestre de faculdade já a área de branding, eu digo, é isso, é com isso que eu quero trabalhar. Daí eu comecei a estudar as grandes marcas, estudar realmente Coca-Cola, Apple e tudo mais, e entendi assim, entendi, marcas bem posicionadas vendem sempre. Marcas bem posicionadas não precisam chorar para os outros. Elas atraem as pessoas, elas são magnéticas. E eu digo, é isso que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar para marcas estarem bem posicionadas. E por que eu digo servir? E para mim o que eu faço não é um trabalho, mas é um serviço. Porque a palavra trabalho, eu gosto muito de etimologia de palavras. A etimologia da palavra trabalho vem de tripalium, de tortura. E é, ao meu ver, no mínimo equivocado o sentido. Porque, biblicamente, vocês vão ver, eu falo muito sobre Bíblia, gente, é minha base, é meu livro de base de conduta e fé. Em Gênesis, a primeira vez que aparece uma palavra correlata, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança e tudo mais. E quando ele vai falar no contexto de Gênesis ali, para cultivar, para cuidar, a palavra, até para alguns pode ser meio erótica, mas é avodá. A-V-O-D-A-H. E essa palavra do hebraico, ela quer dizer serviço. Serviço. E essa mesma palavra, que ela tem essa conotação de serviço, lá em Gênesis, é a mesma palavra que é usada para culto. E o que eu entendo com isso? O meu serviço, o meu servir, também é um culto a Deus. O que eu faço é um culto a Deus. Então, o que eu faço manifesta um culto a Deus. Ou não.
mas é uma escolha. Só que o propósito inicial era, sim, que o serviço, o servir, fosse um ato também de adoração a Deus, fluir no seu propósito. Então, por isso que eu entendo que o que eu faço faz parte da minha identidade, do meu propósito, e realmente, grazie mille, faz parte também da minha vida, servir. E isso é posicionamento. Eu tomei como opção me posicionar assim. E no âmbito de identidade, numa forma mais profunda, esquematizada, é quem eu sou. Então, em primeiro lugar, quem eu sou? Filho de Deus. Filho de Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso. E em segundo lugar, eu sou um arauto. Todos vocês sabem o que é um arauto? Quem sabe o que é um arauto? Arauto, nas escrituras, vai aparecer uma vez no livro de Daniel. Mas na história da humanidade desaparece muito. Arautos eram as pessoas que eram encarregadas. Lembram que normalmente os reis, nos filmes e tudo mais, tinha um anel, que tinha um selo, e eles faziam um documento, uma carta, e selavam esse selo, entregavam a alguém. Esse alguém, esse mensageiro, o nome dele é arauto. E arauto, nos primórdios da humanidade, ele era uma pessoa que ele se vestia muito bem, ele levava a mensagem do rei, ele era considerado uma autoridade tal quanto o rei, ele precisava ser fidedigno e transmitir a mensagem que o rei passou sem desviar nada, sem ruídos. E se sofresse um atentado, poderia ser considerado um atentado ao reino. Mas ele era um mensageiro, ele era um arauto. E por que eu digo que eu sou um arauto? Porque ele era tudo isso, mas ele não era o rei, correto? A mesma coisa eu. Eu entendo que faz parte da minha identidade ser um arauto. Do rei, do reino e das marcas que eu toco. Então, a minha missão é levar a mensagem da melhor forma que eu posso, tirando todos os ruídos que eu puder, posicionando as marcas da melhor forma, só que eu não sou o rei. Por exemplo, se eu atendesse, se eu servisse a Agrare, eu poderia fazer todos os esforços maravilhosos para comunicar a Agrare da melhor forma. Só que mesmo nesses esforços eu não seria o rei. Quem que é o rei da Agrare? Ou melhor, quem são os reis, né? Porque daí tem sócio, daí é um conjunto, mas quem são? É o Alex, essa galera. É eles que tomam a decisão. Eles que são o rosto da empresa. Então, o meu propósito é ser um arauto. É ser um mensageiro, levar a mensagem da melhor forma. E para mim é um ato de serviço. Por isso que eu falei que o propósito é maior que o meu cansaço. O propósito é maior que as minhas dores. Deixa eu cuidar o horário aqui para não me passar. E nesse âmbito de posicionamento, gente, eu entendendo como o nosso cérebro funciona, entende, se desenvolve e tudo mais. Estão me ouvindo bem aí? Show. Entendendo, eu quero falar sobre uma história com vocês. E é uma história verídica e, assim, olhando para ela, eu vejo assim, cara, posicionamento é sobre isso também. Posicionamento para mim não é um ato simplesmente do serviço ou da minha empresa ou das empresas que eu tenho, mas é um ato realmente de vida. Tem uma frase fantástica que não está numa disputa de autoria, mas que diz assim: se você não se posiciona, o mercado te posiciona. E é incrível, por mais que você não tenha ações intencionais claras sobre o teu posicionamento, se você não se posiciona, o mercado vai te posicionar de alguma forma. E eu gostei tanto dessa frase que eu ampliei ela, dizendo assim: se você não se posiciona, tudo vai te posicionar. Se você não se posiciona na tua casa dizendo: aqui é meu lar de descanso, aqui vai ser organizado, aqui vai ser um lugar de paz, você pode perceber, independente das tuas crenças, algo vai posicionar diferente o teu lar. Se você não se posiciona no teu serviço, no teu servir aqui na Agrare, onde você for servir, se você não se posiciona dizendo assim: cara, aqui é um lugar de organização, de ordem, de produtividade, de resultados, de ser reconhecido, cara, outras coisas vão posicionar vocês. Espero que só eu tenha passado por uns casos assim de ter
chefes, gestores, mas o nome que a gente dá popular, o chefe, assim, meio casca grossa, meio ruinzinho no repuxo, é o patrão, né? Um velho patrão, o patrão da firma, meu patrão. Então, eu já passei por grandes desafios nesse sentido, só que eu sempre decidi me posicionar servindo com excelência. Excelência não é perfeito, gente. Excelência, parafraseando o Cortella, entendendo esse contexto de Gideão, malhando trigo no lagar, é fazer o melhor que eu posso, no tempo que eu tenho, com os meios que eu tenho. Até que eu tenha um tempo melhor, até que eu tenha meios melhores para fazer melhor ainda. O Alex passou um perrengue para trocar o MacBook dele. Vocês acompanharam a saga? Vai ser lançado na Netflix, inclusive, a saga do Alex com o MacBook. 4 meses. 4 meses. Só que o Alex, vocês viram o Alex não vindo para a empresa, ou estagnado, parado sem servir porque ele estava sem o MacBook dela? Vocês viram ele passar a raiva por conta do MacBook dele antigo? Mas por que vocês não viram ele passar raiva? Tu passou raiva ou não passou? Fala, abre teu coração para nós. Bastante. Mas por que vocês não viram ele passar raiva? Por quê? O que tu acha? Porque ele estava posicionado dizendo, isso não vai atrapalhar meu dia. Vai atrapalhar o fluxo da minha produtividade. Vai atrapalhar a velocidade do que eu tenho para fazer. Mas isso não vai atrapalhar a minha vida, meu dia. Não vai interferir como eu trato as pessoas. Ou ele poderia ficar enlouquecido aqui e começar a xingar todo mundo. Mas ele se posicionou de uma forma diferente. E que bom que ele se posicionou da forma diferente. Senão ia começar aqui uma lavação de roupa violenta nessas horas. Porque ele se posicionou de forma diferente. E posicionamento é sobre isso, é sobre todo o contexto em âmbito físico, mental e espiritual. Daniel, ele é muito famoso, tem gente que quer fazer o jejum de Daniel e tudo mais, que são 21 dias. Não é sobre dias aqui, mas o contexto, eu poderia citar vários textos, vários casos, mas daqui a pouco eu quero contar uma história para vocês dentro desse tempo. Daniel, ele coloca no seu coração, eu vou orar, eu vou me colocar em um jejum durante 21 dias e creio que Deus vai me responder. Primeiro dia, resposta, não. Segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Daí ele desistiu no 12º. Alguém conhece essa história? Ele não desistiu. Ele foi até o 21º dia. Vocês imaginam quando que veio a resposta de Deus? Nos 45 do segundo tempo, no 21º dia. E quando é incrível, gente, que quando o anjo chega para Daniel, ele diz assim, Daniel, você é precioso, amado, lindo, maravilhoso, cheiroso. E desde o primeiro dia que você se empenhou nesse propósito, foi mandada a resposta para ti. Tá, mas foi mandada a resposta para mim no primeiro, por que chegou no 21º dia? Não tô te entendendo, mas ele não reclamou. Porque ele estava posicionado. Só que daí o anjo fala para ele, a resposta veio, só que os reis da Grécia, os príncipes, resistiram. Daí deu um embate ali, deu uma briga, eu tive que chamar Miguel de reforço para poder chegar. Então esse tempo, o tempo do posicionamento para a resposta, o que determina se você vai receber ela ou não, é se você continua posicionado no propósito que você colocou no coração. Desde o começo. O que garantiu para Daniel ele receber a resposta foi que ele não desistiu no fim do 21º dia, na metade do 15º dia. Mas ele se posicionou, ele colocou um propósito no seu coração, ele se posicionou e disse, cara, eu vou fazer essa bagaça acontecer. Eu vou até o último dia, eu vou até o final. E a resposta chegou no último dia. Só que desde o primeiro dia que ele se empenhou naquele propósito, a resposta veio. Ou seja, do tempo da resposta até ela chegar até nós, tem um tempo para isso acontecer. Quantas coisas vocês têm pedido e vocês não veem resposta, e daí já cruza os braços, já se empurra, não brinco mais, não vou mais. Quantas vezes a gente faz isso? Não, porque eu vou me empenhar no meu serviço aqui até eu ganhar uma promoção. No terceiro dia tá ali.
Quantas vezes a gente desiste antes de receber a resposta? E quantas vezes a nossa persistência nos faz conquistar grandes coisas? É incrível, mexeu muito comigo o Alex falar sobre prosperidade. Eu não me sentia próspero porque a imagem que a gente tem sobre prosperidade é um cara com os dólares na mão e jogando assim, né? Ao vento, carrão, isso e aquele outro. E há uns anos pra cá, eu entendi que prosperidade não é sobre você ter de sobra. Prosperidade é sobre você não ter de falta. Isso é prosperidade. Muitas vezes a gente fica numa expectativa, não, eu preciso de uma BMW, eu preciso de uma casa 3 pisos, eu preciso de uma casa própria, eu preciso de A, preciso de B, preciso de C. Mas te falta saúde? Te falta alimento? Te falta roupa? Te falta um lar? Não, não falta, Tauí. Você é próspero. O que vai mudar são as tuas posses. Só que a riqueza verdadeira não é sobre dinheiro. É sobre coisas que o dinheiro não consegue adquirir. Essa é a verdadeira riqueza. E não é um papo hippie aqui de dizer, viva da sua arte. Não, é no sentido de ser grato. Ser grato e ser inconformado. Grato pelo que tem, grato por onde está, mas inconformado, a etimologia da palavra é que não fica estagnado em uma forma. De forma resumida. Então, é não estar naquela forma de dizer assim, não, isso daqui tá bom pra mim. Ah, tá bom, tem salarinho, tem... Ah, tô meu mato. Ah, eu tiro férias uma vez por ano. Tá bom, né? Tá bom assim. Não, eu dizer, cara, eu quero viver o 100% do que foi determinado pra mim viver. Como eu creio em Deus, eu digo pra Deus, eu quero viver o 100% do que o Senhor determinou pros meus dias. Do que o Senhor tem pra mim. Eu não quero parar na metade do caminho. Eu não quero usar 50%, 30%, 70%. E esse é um dos motivos que eu estou aqui. Essa tua fala aí, até eu postei ontem do Flávio Augusto, bem semelhante. Ninguém acorda, não com essas palavras, mas nessa ideia, ninguém acorda com, tipo, agora eu vou ficar rico, agora eu vou... Não, tu acorda inconformado que, cara, eu não vou mais viver essa vida que eu tenho. E aí tu começa em busca. Mas tu vai, pra te ter essa troca, muito vai dar gratidão, né? É isso aí. Se não tiver gratidão, tu também não muda nada na tua caminhada. Porque tem questão de o segredo, o universo, etc e tal, mas o texto em Provérbios diz, assim como o homem imaginou, assim o é. Então, na energia quântica, isso aqui outro diz que a matéria responde ao observador. Beleza, é a mesma coisa que o texto diz. Assim como o homem imaginou, assim o é. Ou seja, da forma como você pensa, é a forma como as coisas serão. Se você pensa que a sua vida é uma droga, a sua vida vai se tornar uma droga. Se ela ainda não é, ela vai se tornar uma droga. Se você pensa que a sua vida é maravilhosa, a sua vida vai se tornar maravilhosa. É aqui, ó. Posicionamento. Isso daqui é uma foto sem Photoshop, mas eu me estiquei bem e encolhi a barriga, por isso que não tá assim. Show de bola. Não sei se eu botei na ordem certa, mas... Não, tá bom, a gente vai. Pessoal, indo pros finalmente, mais 60 minutos, era 1h40, né? O tempo é teu. Não fala esse tipo de coisa, o cara gosta de falar. Eu quero falar sobre a história do William. O William, ele... Um cara nasceu assim em meio... Nem vamos falar sobre o nascimento, como antes do nascimento. E isso me traz assim muita... Quando eu trago a memória essa história, assim, mexe muito comigo. Quando a mãe dele estava grávida, a mãe dele era amante do pai dele, do pai biológico. Um cara rico, dono de silos. Sabe que para ter um silo não é qualquer coisa, né, gente? Vocês que são mais especialistas do que eu não entendo muito do custo, mas eu sei que vendo aquele negócio daquele tamanho de olha, isso aqui vai um dinheiro para fazer esse negócio. Então era dono de silos, ela era amante dele e ela tinha tido 2 abortos. A princípio eram abortos espontâneos, mas depois de muitos anos ela descobriu que tinham induzido o aborto dela,
através de um pastel e um chá, se não me falha a memória. E no terceiro, ela grávida chega e diz, olha, eu tô grávida. Ele dá um dinheiro para ela e diz, vai lá. Não vou falar o lugar, porque é aqui em Passo Fundo, inclusive. E diz, vai lá e que daí vão cuidar de ti. Ela foi lá, no meio da conversa ela entendeu que era uma clínica de aborto, só que não existia clínica de aborto, então era de fachada outra coisa. E ela, não, eu vou falar com o fulano aqui e volto. E ela ficou a mula e foi indagar para ele. Nossa, como assim? Não, ou a criança ou eu. Daí imagina a escolha. Agarrado num cara dono de silos. Nem sei o que tinha na época, devia ter nessa época de bolsa, mas era bolsa cara, sapato caro, apartamento, joia de ouro, do bom, comendo do bom e do melhor. E ele disse assim, então, ou eu e todo esse conjunto, ou o teu filho. E essa mulher, Valéria, ela pega e diz, era um sonho dela muito grande, ser mãe. E ela estava posicionada para isso. E posicionamento tem a ver com não somente o que a gente escolhe fazer, mas também é tão importante quanto o que a gente escolhe fazer, o que a gente escolhe recusar e negar e abdicar em prol do que a gente se posicionou. E ela diz, não, eu vou ficar com o meu filho. E esse cara olha para ela e diz assim, algo no sentido, teu filho não vai ser ninguém, teu filho não vai dar em nada. E ela, não, meu filho vai ser um ótimo homem, vai ser bem posicionado. Não, foi essa palavra que ela usou, ela disse, não, vai ser um homem legal, um homem bacana. Beleza. E ela foi, agarrou a pobreza para ter um filho. Vivendo numa casa de madeira, essa casa era meio podre, eu acho que é, madeira assim, daí diz que as frestas da casa ficavam umas frestas grandes, onde dava a ver o sol nascer e se pôr, e eles molhavam papelão no inverno para tampar esses buracos e tudo mais, e deixar a casa mais quente, uma casa simples. Ela ainda cuidando de 3 tios-avós, e trabalhando, então crescendo em meio à pobreza, com 3 anos de idade, ela coloca um banco na frente porque ele era pequeno, na frente da pia, e diz assim, olha, eu vou te ensinar a lavar louça. Eu estou contextualizando porque eu não sei literalmente de tudo, né, gente? Vou te ensinar a lavar louça. E naquele momento ela coloca ele para lavar louça e ela começa a falar algo que era onde ela queria ele posicionado na vida. Ela diz assim, o trabalho dignifica o homem. Você vai aprender a lavar louça com 3 anos de idade. E sempre falando isso, o trabalho dignifica o homem. Passaram por perrengues, por desafios. Ela trabalhava numa fruteira, então acordava cedo, de madrugada, ia para a fruteira trabalhar. E nos seus intervalos vinha e cuidava dos tios-avós e depois ia para fazer uma faculdade de enfermagem geriátrica. Acho que é enfermagem geriátrica, algo nesse sentido, que tinha um curso. Porque tinham denunciado que ela cuidava de 3 avós em casa e não tinha um curso de especialização. Então ela ainda tinha que se desdobrar nisso. O seu filho ficava ali, então eles já passaram por fome, como ela trabalhava numa fruteira, alguém deu apetite de comer? Alguém abriu apetite? Não? Não quer um pouquinho? Eu peguei essa imagem para ilustrar, mas na fruteira tinha algo que eles colocavam as comidas, os machucado e tudo mais, em tonéis assim, e era proibido. Colocavam em tonéis porque era proibido levar para casa. Então tinha que colocar no lixo. Então colocavam tonéis no lixo, ela pegava e saía do trabalho, ia para casa, dava um tempinho até fechar, que tinham fechado a fruteira, sair, ia lá no lixo, pegava algumas coisas para levar para casa, para fazer uma sopa e tudo mais, para comer, para ele comer, para o William comer, para os avós se alimentarem e tudo mais, e ainda depois ia para fazer o curso de enfermagem. Então passaram fome, comeram comida do lixo, e os anos foram se passando em meio a essa dificuldade, em meio a esses desafios. E com 5, vamos colocar assim, com 5, 6 anos de idade, é engraçado que ela diz assim, que ele olha para ela e diz assim, mãe, não quero mais polenta. Porque diz que teve uma época que o que tinha de dinheiro era só para comprar polenta. Então a refeição era polenta.
polenta com polenta. E daí, depois, sobremesa, polenta. E diz que ele ficou enfarinhado. E os anos foram se passando, só que essa mãe, ela não aceitou o que o pai biológico falou. E com muito desafio, ela, durante 5 anos e meio, criou esse filho sozinha, mais os avós cuidando, sem dormir, mas empenhada em um propósito. Ela estava posicionada dizendo, não, o meu filho vai ser alguém. Ela não aceitou aquelas palavras que aquele pai falou. E ela falava para o William, o trabalho dignifica o homem. Quando ele começou a ter mais um entendimento, ela disse, olha, vida magnífica é quando você sabe trabalhar e amar. Trabalhar pelo aquilo que você ama e amar naquilo que você trabalha. E os anos foram se passando, ele vai para a escola, ele era inteligente, ganhou uma bolsa numa escola particular, e a vida foi acontecendo. Com 6 para 7 anos de idade, é apresentado para ele mais um outro passo do trabalho. Com 6 para 7 anos de idade, ele estudava e em outro turno, ele, aqui, esquina da igreja metodista, com o Banco do Brasil, com a Bento com o Brasil ali. Ele daí tinha um pai, foi presenteado com um pai que conheceu a mãe dele quando ela estava gestando. E esse cara, ele ficou quase 6 anos na Argentina, daí ele volta para o Brasil, que ele foi tentar a vida na Argentina, fazer um dinheiro, não conseguiu, voltou para o Brasil. Então, nessa época, ele tinha um pai. E o pai dele, o avô de William, tinha esse, eu já vendia aqui anos antes, e ele, opa, vamos vender. E eles começam a vender churros nessa esquina, com 6 para 7 anos de idade. Com 8 anos de idade, William ganha uma bandeja do seu pai, cheia de canos, PVC, para os churros ficarem em pé e não fazer um rebuliço naquele negócio. Um guarda-pó, eu sou da época do guarda-pó, aquele jaleco branco, sabe? Uma pochete, chique e confortável, né? E ele ia de loja em loja com aquela bandeja com 8 anos de idade, vendendo os seus churros. E a sua mãe sempre dizendo, o trabalho dignifica o homem. Vida magnífica é quando se sabe trabalhar e amar. Trabalhar pelo aquilo que você ama e amar naquilo que você trabalha. Então, o contexto foi que a mãe não se conformou. Ela era uma inconformada. Grata, mas inconformada. Ela não se conformou com a situação que ele nasceu, da onde vieram. Ela disse, não, meu filho vai ser alguém. Ela estava posicionada. Passam-se os anos, com 10 anos de idade, em meio a essas lutas, na maior parte dos dias, eles passavam por desafios onde eles vendiam durante o dia para comer algo à noite. Só que a prioridade era o quê? Precisamos comprar os insumos para fazer no outro dia. Então, se sobra, compra comida. Se sobra, junta para pagar uma água, pagar uma luz e tudo mais. E no outro dia, o mesmo desafio. Precisamos vender para poder comer. Então era literalmente trabalhar de dia para comer à noite. E o William se criou nisso. Os anos se passaram, com 10 anos de idade, o William sofre abuso sexual por parte de um primo. A vida já estava meio complicada, o nascimento já não era no berço de ouro, e ele é abusado por um primo, e isso mexe com qualquer ser humano. Espero que nenhum de vocês tenha passado por isso, porque deve ser um negócio pesado, né? Passa, com 10 anos de idade, ele sofre isso, com 11, 12 anos de idade, eles vão morar daí no interior, região ali de indo para Amaral, Clube Náutico Capinguí. Vão morar lá durante, acho que 1, 2 anos. E nessa época ele acordava todos os dias em torno de 4 da manhã para poder, porque ele era bolsista ainda numa escola aqui em Passo Fundo. E eu gosto muito dessa história porque é próxima, gente. E ele acordava às 4 da manhã, caminhava 5 a 7 quilômetros de estrada de chão para ir até a via, pegar um ônibus de linha para vir até Passo Fundo para poder estudar. Certo dia,
Muitas vezes era com o dinheiro contado da passagem de vinda e de volta, porque sempre ou o seu pai ou a sua mãe o acompanhavam, por conta de proteção, de cuidado. E quando chovia, era uma sacola atada nos pés e estrada, guarda-chuva e vai. Era raro faltar aula, por conta que era bolsista, tinha presença, não perdia bolsa e todo esse contexto que imagino que você saiba. E certo dia, no retorno, eles tendo uma casa aqui, que era a casa da Valéria, essa casa que eu falei que era pobre e tudo mais. Certo dia, eles saem e eles não tinham dinheiro para comprar algo para almoço. E tinham tempo para pegar o ônibus para voltar para lá. Eles vão nessa casa, sem luz, sem água, abrem as janelas para entrar um pouco de luz do sol. E eles almoçaram, dividiram meio pacote de bolacha água e sal e um resto de Pepsi Twist quente. E esse foi o almoço deles. Em meio às lágrimas, a mãe dele falou algo para ele que ela sempre falava. Ano que vem vai ser melhor. Só que o William convivia com o quê? Que ano que vem? Quando que esse ano que vem vai chegar? E além disso, ela ainda falava, não, se Deus quiser, amanhã a gente dizia, se Deus quiser, tudo é de Deus, a gente terceiriza, né? Se Deus quiser, ano que vem vai ser melhor. Ano que vem vai ser melhor, se Deus quiser. Ela mudava a ordem da frase e lascava. E passava ano após ano e nada mudava. Mas ela estava posicionada em fé, que no próximo ano seria melhor. E em meio às lágrimas, ela fala a mesma coisa pro William, almoçando aquela bolacha de água e sal e tomando aquela Pepsi Twist. Ano que vem vai ser melhor. E o que o William vivia? Pai, esse ano que vem aí demora. Demora porque olha quantos anos passaram e não mudou. Passado isso, retornam a Passo Fundo, voltam a trabalhar vendendo churros. E a vida foi acontecendo. E a mãe dele sempre dizia para ele: o trabalho dignifica o homem. Vida magnífica quando sabe trabalhar e amar. Trabalhar pelo que você ama e amar naquilo que se trabalha. Os anos passam, o William termina o seu ensino médio e ele vai fazer o vestibular. E ele vai fazer o vestibular. Eu fiz uma imagem aqui para representar com EA. Ele vai prestar o vestibular, tudo certo, tal, passou no vestibular. Daí vem a notícia. Tem que fazer a matrícula. Pá, vamos fazer a matrícula. Daí na hora da matrícula, o que tem que fazer? Alguém adivinha? Valendo R$1 milhão. No churros? Troca por um churros? Não. Você tem que pagar a matrícula. Pagar uma mensalidade, não é assim? Vou pagar uma mensalidade. E aí, o William, aquela alegria, aquela euforia, passei no vestibular. Tá, e dinheiro? E aí acontece uma outra coisa. O William, por algum tempo, sendo adolescente, ele zoava o pai dele. Porque eles não tinham grandes condições. Mas o pai dele andava com umas cuecas furadas. Com um calçado furado. Eles usavam coisa de brechó, coisa doada, mas podia comprar no brechó um calçado com a sola legal, pelo menos. E o pai dele com sola, calçado ruim, com uma cueca furada. E, pô, pai, dá vergonha na cara, essa cueca furada, esses calção velho, remendado aí. E o pai dele dava risada, saía de canto. E nesse momento que o William toma esse choque de realidade, olha, para se matricular tem que pagar, e tinha data para garantir a vaga. E a UPF, hoje a UPF não sei como tá, mas na época era bem competido, tudo que é curso. E nesse momento o William tem mais uma lição de vida, desse pai que Deus presenteou ele. Esse pai e essa mãe diz: William, vem aqui. Coloca ele sentado, abre um guarda-roupa, puxa um balde pesado de moedas. E o pai dele
Eu me emociono em contar isso, gente, que mexe comigo. O pai dele olha pra ele e diz... O pai andava esse tempo com a cueca furada, com o calçado ruim. Não era porque o pai estava desleixado a tal ponto. Porque a gente tinha um dinheirinho pra ir no brechó, pelo menos. Mas é porque você disse que queria fazer esse curso e a gente sabia que tinha que pagar a matrícula na hora. E a gente veio juntando durante esses meses o dinheiro para você pagar a sua matrícula. A segunda parcela, a segunda mensalidade, a gente não sabe, mas pelo menos a matrícula vai estar garantido de tu poder se matricular. Imagina que o William, as palavras bonitas são chorou copiosamente. Virou numa ranheira chorando. Com seu pai, com sua mãe e com um irmão que foi presenteado, e ele vai e se matricula na faculdade. Só que por muitos anos, aquelas palavras ainda no útero da sua mãe reverberavam do pai biológico que dizia: o teu filho não vai ser ninguém, o teu filho não vai dar em nada. Só que a Valéria, a mãe dele, ela tomou uma decisão de posicionamento. Por isso que eu disse que posicionamento, se você não se posiciona, tudo vai te posicionar. E ela tomou como posicionamento de aonde a gente está, a nossa condição financeira, o que as outras pessoas falavam, o que o pai biológico falou, não vai determinar quem o William vai ser. Porque ele vai ser um homem bem-sucedido, um homem honrado, um homem trabalhador, um homem de uma família. E além de tudo isso, eu não falei uma coisa para vocês, a casa deles era em meio ao tráfico de drogas, ao tráfico de drogas, à prostituição, à promiscuidade, a tanta coisa. E ela sempre guardou ele, dizendo: olha, você não vai para lá, você não vai para cá. O teu caminho é estudar, o teu caminho é trabalhar, o teu caminho é ser digno. E ela sempre posicionava ele. E ele jogava bola com essa galera das drogas, era prostituta passando para cá, era loucura. E ele se criou no meio disso. Mas ele não foi afetado por isso, pelo meio que ele estava, por conta de uma mãe que estava bem posicionada. Os anos se passam, ele faz faculdade. Quando estava fazendo faculdade, ele se casa, começa a caminhada dele como CLT. Ele era empreendedor desde cedo, começa a caminhada dele como CLT, e em paralelo fazendo os seus bicos, tendo sua empresa. E isso vai se desenvolvendo, empreendendo, e até que o momento ele chega e ele diz: eu vou viver empreendendo. É isso. Vou viver da minha empresa. E ele ganha um presente, porque para mim filhos são presente. O texto diz que os filhos são herança do Senhor, um presente que ele dá. E a coroa dos avós. A esposa fica grávida, depois a esposa fica grávida de novo. E diante disso, passam-se os anos. E numa história de rejeição, numa história de fome, de comer comida do lixo, de ser abusado sexualmente, de passar por tantas coisas, William consegue atingir a prosperidade. E prosperidade é... O que é prosperidade? Eu já falei pra vocês. Vamos lá, falem comigo, gente. Falem comigo, eu sou meio carente às vezes, sabe? Eu gosto que as pessoas falem comigo. O que é prosperidade, gente? É o que não falta. É não ter de falta. Não é ter de sobra. É não ter de falta. E essa história é uma história sobre posicionamento, sobre uma mãe posicionada que posicionou o seu filho e ensinou para ele o que era se posicionar diante da vida. Que as circunstâncias, o ambiente e as pessoas não determinam quem você será. O que determina quem você será é o teu posicionamento diante delas. E tudo isso passou. E através de tudo isso, William chega um dia, no dia 9 de abril de 2026, e senta aqui para falar para vocês: eu sou um homem próspero. Porque a minha mãe se posicionou para isso. E a minha mãe me ensinou a me posicionar para isso.
Eu tenho 2 filhas, sou casado e eu tento me conter ao máximo. Mas sou uma manteiga preta derretida, queria dizer a minha mãe. E eu tô aqui falando diante de vocês. Posicionem-se. As circunstâncias, o ambiente, as pessoas não determinam quem vocês serão. Porque sim, eu me sinto honrado de estar aqui. Eu me sinto assim privilegiado de estar aqui. E tudo isso que eu passei não determina quem eu sou. Eu tenho uma esposa maravilhosa, vou fazer 15 anos de casado com ela em dezembro. Tenho 2 filhas abençoadas. A Dara, de 8 anos, e a Eloá, de 2 anos. A Dara é autista, ela é um presente completo, ainda com, como é que se diz quando o carro vem com mais coisa? Com adicionais. Eu sou diagnosticado com TDAH e o ambiente, as pessoas não me determinaram. E eu não aprendi posicionamento na faculdade. Eu aprendi posicionamento com a dona Valéria, dona Cláudia Valéria Nascimento Chagas, a minha mãe. E posicione-se. Por isso daquela lá que eu escrevi aquilo, posicione-se. Não é sobre o que está assinado na carteira, o que está no contrato, o que está... É sobre o que você escolhe, aonde você escolhe se posicionar, como você escolhe se posicionar. E essa frase reverbera na minha vida sempre, que a minha mãe, graças a Deus, minha mãe é viva. Vida magnífica é quando sabe trabalhar e amar, trabalhar pelo que você ama e amar naquilo que você trabalha, ou seja, sempre trabalhe com... Você tem que ter algo que te motive a trabalhar. Então, que seja o amor, aquilo que você ama. E o restante da frase diz que tudo que você for fazer, faça com amor. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Meu irmão, meu amigo, antes de mais nada, parabéns por compartilhar e obrigado por compartilhar. Eu acho que a gente só compartilha histórias como essa quando a gente realmente cura internamente. Isso é uma evolução. E pra quem não sabe, o Thay foi junto comigo no Legendários. E só que a montanha começou muito antes de subir a montanha. E a 1 hora que eu e eles fomos no mesmo carro, juntos. A essa 1 hora antes que a gente foi até Erechim, ali já tinha, só de ouvir ele falar, já me trouxe muitas curas, muitas visões e muitas coisas que eu estava indo buscar na montanha. Amém. E Deus já tinha me colocado um dos pilares e tivemos a graça de, acho que quase toda a jornada à montanha, não estávamos em família, equipe, se chama, para vocês entenderem, junto, a mesma, mas a gente estava muito próximo, então a energia a gente conseguiu acompanhar em toda a caminhada. E realmente o que esse homem fez na montanha, não podemos falar, mas é algo que reverbera realmente o extraordinário, né? Então fico feliz também por ter tido junto nessa experiência. Alegria minha, e por ter sentido também e compartilhado, né, em toda essa caminhada. E é isso aí. A gente só começa porque a gente se cura e a gente se posiciona. E é engraçado, a gente também já vem falando muito sobre isso. Conforme a gente vai avançando na vida, parece que começa a ver as mesmas informações em diferentes pessoas numa ótica diferente. Só na tua fala que várias coisas são coisas que eu estou vivendo muito e estou buscando. Mundo quântico. Física quântica, até acho que conversei com o Arthur esse dia. Várias pessoas, e o que está começando, não sei se antes eu estava, não sei se é cego para isso, mas ou não estava preparado, ou talvez estava sendo falado e eu não estava posicionado para receber aquilo. E a vida é isso, a gente cria o nosso futuro, cria o nosso universo. E para criar a gente tem que alinhar todas as energias, né? E ontem eu estava no meu devocional, estava muito ligado à questão do propósito, né? A gente está aqui, um dos principais propósitos, de servir a agradar a Deus. Como é que tu adora a Deus? E o que eu faço é um culto a Deus. Está nas pequenas coisas.
Muitas vezes não adianta, até acho que eu comentei ontem também com o José, não adianta tu ir na igreja, falar que tu é de Deus, tudo, mas se tu não perdoa uma pessoa, se tu não ajuda um próximo, Você é desleixado no teu trabalho, se é desleixado, é nas você é pequenas desleixado coisas. na casa. Deus quer que você prospere em todas as áreas. Tu tem que adorar a Deus em tudo que você faz. É integral. É integral. Não existe, vou fazer 99%. Se tu deixou 1% de lado, você não está agradando a Deus. E uma das coisas que fica bem claro é que Deus, a gente foi criado à sua semelhança. E cada um tem uma habilidade. Deus não criou você com essa habilidade por criar. E a gente não identificar, a gente não usar e não se posicionar para servir com a sua habilidade, a gente não está adorando a Deus. E é um desperdício. E é um desperdício. Então e é muito forte. Então tu vê, tipo, ontem eu li essa mensagem, hoje tu vem, cara, eu estava lendo aquele ponto. Campanha de Daniel. Tem a campanha de Daniel, né, de 21 dias. É, virou até campanha, é verdade. O pessoal gosta de uma campanha. Bota na campanha de Daniel, 21 dias. Eu acompanho o bispo Bruno Leonardo. Uhum. E aí ele tem, uma, 2 vezes ao ano, ele acaba fazendo isso. Eu já fiz várias vezes. E todas as vezes que eu faço, coisas grandiosas acontecem. Ele falou, não é uma questão é a questão de a gente se posicionar e estar preparado para receber. Posicionamento. Então, fico feliz em estar ouvindo. Cada vez ratifica mais o que eu já venho buscando. E o ponto é, se puder também complementar, né? A gente está num mundo corporativo. E muito fala em posicionamento de marca. Só que todo mundo pensa que posicionamento de marca, a gente fala, vou se posicionar na rede social, a logo, isso. Só que vai muito além. Posicionamento é quem está vestindo essa camisa. Posicionamento é como você se posiciona, como você se posiciona. Todo mundo é o posicionamento, né? O que tu trabalha de, talvez, a gente falou muitas coisas além, é ótimo, mas se tivesse alguma sugestão, algo prático, que a gente pudesse trabalhar no posicionamento também, e a importância de se posicionar no pessoal, porque isso impacta também no... A gente já vem falando muito, mas se puder também dar uma cereja do bolo relacionada a essa conexão, acho que faz sentido também. Excelente. A questão do que eu falei, por isso que eu trouxe essa frase e eu ampliei ela para tudo, no âmbito espiritual, mental, emocional, físico, de trabalho. Se você não se posiciona, tudo vai te posicionar. Então, imagine o que a minha mãe era posicionada e me posicionou. Só que eu tinha minha escolha de ser um rebelde, de não me posicionar assim, tudo certo. No mundo corporativo, não tem... Por isso que eu disse que o serviço ele é um culto, porque na verdade a tua vida é integral. Esse negócio de deixe os seus problemas para fora da porta da empresa não existe. Se alguém consegue fazer isso, me ensina. Porque vai ser maravilhoso. Imagina, não, agora eu vou colocar no modo trabalho. Ruptura. Tem a série da Apple TV. Não, agora é o modo trabalho. Não, agora é o modo vida. Agora não, agora é o modo... Não tem isso. Mas qual que é a questão? A gente vai passar por desafios e desafios emocionais. Só que a questão é qual o nosso posicionamento. E o nosso posicionamento, em primeiro lugar, ele fala sobre nós. Independente de onde a gente está inserido. Eu estou aqui na agrária, eu estou na agrária. Talvez daqui 5 anos eu não esteja na agrária. Mas como eu decido me posicionar, vai reverberar nos outros lugares que eu estarei. Se eu vou ter uma empresa, se eu vou me tornar sócio, se eu vou cuidar de outra unidade da agrária em São Paulo, nos Estados Unidos, o que eu me posiciono hoje vai reverberar no que vai acontecer amanhã. Isso, posicionamento é sobre decisão. E posicionamento é sobre intencionalidade. Seja sempre intencional, nunca interesseiro, mas sempre interessante. Intencional em que sentido? Cara, eu vou cumprir meu horário aqui, eu vou fazer o meu melhor na empresa aqui. E não é porque o Alex tem um rostinho bonito para agradar meu patrão. Para o meu patrão trocar de carro no fim do ano. Não, é porque eu escolhi ser uma pessoa melhor. É porque eu escolhi que eu vou ser bem-sucedido. Eu vou ser próspero. Então, posicionamento, primeiro, é sobre de forma individual.
Depois, a gente pensa no coletivo, a gente pensa na empresa. Ah, não, o posicionamento visual da Agrária é esse. O posicionamento verbal da Agrária, posicionamento visual. Em sentido nosso, pessoal. Aqui a gente se veste, tem uma camisa polo, tem essa camisa, calça, a gente não... Normas, né, o dress code. As normas de conduta, as normas de vestimento. Olha, aqui a gente não usa calção e chinelo de dedo. É um posicionamento. E é o posicionamento da empresa. E eu vejo que tem muita gente que também não entende isso e quer reclamar, está inserido no meio. Nossa, porque a empresa lá não dá para usar calção e chinelo. Mas qual que é o propósito disso? O propósito é não passar uma imagem assim, assim, assado. Como tem empresas que até preferem que tu use calção e chinelo de dedo. E faz muito sentido ao posicionamento e o que querem comunicar. Outro é posicionamento verbal. O que é posicionamento? Posicionamento é a soma do conjunto. Então, o que você fala é tão importante como o que você fala. Então, o teu tom de voz, se usa gíria, se não usa, o tipo de linguagem, culta, informal, e isso normalmente, quando a gente faz no sentido de posicionamento de marcas, isso, a gente faz um padrão, um manual de padrão disso, como nos comunicamos. Somos técnicos, frios e distantes, isso não é um problema, não existe certo ou errado nesse caso, existe posicionamento. Nosso posicionamento é contato mais frio, no sentido assim, cara, eu não quero vínculo com o cliente, eu quero estar posicionado que nós somos técnicos, somos especialistas e resolvemos o teu problema. Você quer um serviço, nos procure. É muito dentro do arquétipo do governante, isso também. Como tem empresas que têm o mesmo arquétipo do governante no âmbito de maturidade, é aquele rei, é aquele governante que tem o âmbito de servir. E ele quer proximidade. Olha, nós somos especialistas, posicionamento, e estamos aqui para te ajudar a solucionar a tua dor. Falando para a mesma pessoa, só de forma diferente. Isso é posicionamento. Isso também é na nossa vida. A postura que a gente assume, os quilos a mais que tu deixa aí, no meu caso, né? Tu deixa não, que eu deixo. Isso é posicionamento. Porque eu abdiquei de certas coisas por conta da minha saúde. Agora eu tô numa luta desenfreada para conseguir eliminar a barriga de égua velha. Mas tá desafiador, gente. Isso é posicionamento. Então, posicionamento, corporativo ou não corporativo, é sobre as escolhas que você faz. E dentro da empresa é o sentido de como a Agrária está posicionada. A Agrária está posicionada como isso, A, B, C. Então eu vou me adequar a esse posicionamento. Quando estou aqui, eu estou posicionado assim. A minha ação é estar posicionado dessa forma. E é isso. E lembra que sempre tem alguém te vendo, né? Lá na frente pode fazer diferença. E mesmo que ninguém esteja te vendo, Deus está te vendo. E se você... mas não acredito em Deus. As tuas atitudes, o que você pensa, a forma que você se comporta, vai determinar os seus resultados. Não sei se o Arthur lembra. Tu falou antes ali, né? Ano que vem vai ser melhor. Se Deus quiser. Cara, isso na nossa família também é muito nítido. Então até hoje. Então até hoje esperando o ano que vem. De certa forma também é triste ver, só que a gente resolveu de novo se posicionar e falar, cara, a partir de agora, a partir de nós não vai ser assim. Vamos mudar essa bagaça. Vamos mudar essa bagaça. E logo vamos mudar a vida, aí sim, poder ajudar eles a chegar nesse tão sonhado ano, né? Só que, principalmente os mais antigos, não tem nem como querer mudar. A gente é obrigado a nós fazer nossa parte para auxiliar a ter essa visão macro, porque também eles não tiveram tudo que a gente vem tendo, né, de informações, acessos, enfim. Mas eu me vi muito, não sei se tu também se enxergou. Ele pegou só uma parte. Mas legal. Alguém quer fazer algum comentário? Pergunta? Tony, Maurício? Cri. Vocês? Tudo tranquilo? Sei, ele fez um beleza, vamos fazer um beleza também, né? Eu vou só comentar que quando tu comentou da faculdade, né? Comigo foi a mesma coisa. A minha família, a gente não tinha tanto, né? Não sobrava, mas não faltava. Mas o meu pai não tinha nem noção do que era fazer uma faculdade. E aí eu sabia que precisava pagar, né? E aí quando eu iniciei, então eu já trabalhava
trabalhava meio turno e eu ganhava R$400 na época. E a mensalidade tinha bolsa de 50%. Maravilha. Era 50%, então dava ali, né? E aí eu lembro que a matrícula também, né? Então o pai me ajudou. Só que ele não, na cabecinha dele, ele não sabia que no próximo mês tinha de novo. E todo mês você metia a figura. Eu lembro que a gente chegou lá no PF e ele, tá, e agora, sabe? E aí, claro, eu já tinha me planejado já, né, com o salário que eu ganhava, então eu já ia pagar. Então depois consegui FIES e tudo mais, né? Mas assim, eu lembro que foi um choque de realidade, assim, porque ele não vinha de um lugar onde estuda, mas ele não tinha nem conhecimento do que fazer ou, né, de como que funcionava o estuda, né? Então foi legal, assim, me identifiquei. Que legal. É que nem eu sei o que é conta de água e luz desde cedo, porque eu trabalhei desde cedo e eu ficava a par disso. Eu trabalhava pra gente conseguir pagar esse negócio. Mas é incrível que tem bastante gente que casa e daí descobre, depois de passar um mês, que vem conta de água e luz. E daí olha pra aquilo lá e diz assim, nossa, mas agora não tem meu pai e minha mãe pra pagar, Jesus. E é bastante... Aí o cara olha aqueles números e diz, é bastante coisa, né? O ar-condicionado gasta, viu? Não vamos usar ar-condicionado assim mesmo. Vamos tomar banho rápido. já muda, a primeira fatura que veio já muda a figura, né? Viu? Banho rápido, não fica aí se demorando que não dá. Legal, que bom que você ficou. Várias coisas eu me identifiquei, mas essa foi... Que legal, bacana. Trouxe a memória. Meu pai me arrebentou nesse dia, porque eu ficava caçoando dele, da cueca furada e tudo mais. Nesse dia, ele me arrebentou em 1000 pedaços. Alguém mais? Relação muito interessante, muito legal, nossa conversa aqui, entendi também um pouquinho da tua história, acho que é algo inspirador, né? E em relação ao posicionamento de marca, né? Como que a marca cria exatamente estratégia para se posicionar da forma melhor para o público que ela tem? Porque eu vejo às vezes até grandes empresas, às vezes errando, né, a estratégia. Vou pegar um exemplo recente que a gente teve, foi da Nike, né? Talvez, não sei quantos eu tenho, né, mas alguns aqui talvez vão lembrar, né? Que lá na época do Ronaldinho, Gaúcho, né? Do Johnny, do Roberto Carlos, a Nike tinha uma campanha chamada Joga Bonito. Sim. Foi um sucesso, enorme, tem prestígio de nossa, uma coisa incrível, né? E hoje vem o Vai Brasa, o fracasso total, né? Então, assim, uma empresa gigante, né? Onde a Nike é a maior fabricante esportiva do mundo. Vendedora. Vendedora. E... Que ela tem um detalhe na operação dela. Desculpa adicionar pra você. Foi uma Adidas, ela foi, e a Nike passou a Adidas, né? Então, o posicionamento determina muito como vai ser o sucesso da empresa e se ela vai se manter, né? Como é que a empresa faz se atualizando com novos mercados. Aqui no nosso meio, por exemplo, a gente tem uma dificuldade muito grande em relação ao tomador de decisão, porque no lado, quem hoje está tomando as rédeas é o pessoal de mais de 40, 50 anos, o pessoal ali, geração X, boomer, né? Então, que tem uma ideia bem diferente do pessoal que está começando a ter alguma autonomia na fazenda, né? Que é agora a geração milênio, geração X, né? X não, Z. Alfa e por aí vai, agora tem a Alfa, é que o tempo tá. Ótima pergunta. Seu nome mesmo? José. É o segundo nome do meu pai e o nome do meu avô. José é brilhante. O que eu te falei da Nike, e perdão te interromper, o TDAH às vezes fala mais alto do que a minha educação. Perdoe, tá? O meu cérebro é muito acelerado. A Nike, na verdade, se você for pesquisar, ela não fabrica. Na verdade, ela tem várias fábricas que prestam serviço para ela e ela assina como marca, mas só como curiosidade isso. Mas é fantástico. Errar faz parte do processo. É skin the game. É pele no jogo, é se colocar ali pra acertar, mas às vezes vai dar mais errado. Que nem esse vai brasa que não deu boa. Num aspecto. Mas em outro aspecto deu muito boa. Porque a quantidade de haters que teve, a quantidade de gente falando mal, a quantidade de designers, de criadores refazendo e postando sobre, teve uma expressão, depois dá uma olhada no Trends com relação à expressão que teve esse assunto da Nike nas redes. Gigante.
E não é por conta de quem amou, é por conta de quem odiou, de quem. Então, é uma questão de perspectiva. Ah, mas isso aqui deu errado. Depende. Deu muita visibilidade para a Nike. A grande questão que eu costumo dizer, nós agimos, nós desenhamos estratégias para que dê certo. Só que o certo não está na primeira etapa, o certo normalmente está na segunda etapa. Ah, deu certo agora, o que a gente faz? Tem que fazer um aprimoramento. Na segunda etapa vai determinar realmente a expressão disso. Como também nesse caso. A energia, os haters, quem não gostou? Energia. Como vamos direcionar essa energia? Vou te dar um outro exemplo mais próximo. O filme do Sonic. Vazaram imagens do Sonic. Live action. Nossa, o pessoal odiou. Mudaram o Sonic, mudaram o rosto, os olhos, não sei o que, parari, parará. E se criou um movimento tão grande e eles olharam para isso, e isso tem estratégia. O mercado de entretenimento é um dos maiores do mundo, é o primeiro e depois vem de videogames. Acho que não, videogames está por primeiro, depois vem entretenimento. E eles pegaram essa energia e disseram, cara, vamos mudar essa bagaça. Eles foram lá, pegaram o Sonic original de desenho e fizeram live action inspirado no Sonic. Deu super certo. Sucesso de bilheteria, lançaram outro. Mas o que acontece? Eles pegaram essa energia de haters, de gente falando mal, de gente descontente com esse resultado e com essas imagens vazadas e redirecionaram. Então esse Vai Brasa não vejo como um fracasso. A questão não é fracasso. A questão da estratégia, na questão de posicionamento, é o que faremos com isso? Essa é uma pergunta determinante. O que faremos com isso? E trazendo para o mercado de vocês e tudo mais, o que eu vejo? Primeira coisa, quando a gente vai atender uma empresa, a gente faz o que a gente chama de check-up de voo. Check-up de voo é uma matriz SWOT, onde a gente analisa todo o posicionamento da empresa. Forças, fraquezas, ameaças e oportunidades ao negócio. Então a gente analisa a marca, posicionamento visual, posicionamento verbal, como se comunicam nas redes sociais, em que tipo de redes sociais estão, qual é a linguagem, que tipo de conteúdo, como são feitos os conteúdos. A gente analisa diversos aspectos. E a gente analisa também o mercado, concorrentes diretos e indiretos. Primeira coisa, o que determina boas decisões? Clareza. E clareza vem através de informação. Entender o mercado e entender muito a fundo quem a gente atende. Normalmente, no aspecto de administração, de marketing, agências, tem o costume de falar sobre personas. Persona daí normalmente desenho, né? João tem 37 anos, é agrônomo, filho de fazendeiro. Beleza. Interior do Rio Grande do Sul. É isso. Às vezes colocam mais ou menos quantos hectares ou quanto ele fatura. Quando nós vamos fazer esse trabalho de posicionamento estratégico, a gente, no âmbito acadêmico, persona tem várias. Proto-persona, buyer-persona, e eu não quero me ater a isso. Mas eu quero chamar a atenção para duas personas. Primeira persona, buyer-persona. Quem é esse? É quem compra de nós. Quem está comprando de nós? Entender quem está comprando de nós. Entender quem é o tipo de público que adquire dos nossos serviços ou produtos. Esse é um ponto, clareza. Informações geram clareza. Clareza gera uma boa tomada de decisão. Ponto 2. A gente costuma desenhar o que se chama de proto-persona. Então, quando a gente vai vou prestar consultoria de posicionamento estratégico, quando vou juntar com o time para a gente analisar uma empresa, estruturar um posicionamento de uma empresa, posicionamento estratégico, a gente analisa proto-persona. O que é proto-persona? É desenhar o perfil inteiro da pessoa. Então, João, 37 anos, quanto fatura, aonde habita, quais são os seus gostos, quais são os seus valores inegociáveis, quais são os seus medos. Então a gente desenha um perfil mais amplo da pessoa. Porque quanto mais você aprende sobre a persona, quanto mais você aprende sobre o teu cliente, mais assertivo você é na sua comunicação, no teu posicionamento. Porque posicionamento, o que acontece? As pessoas se atraem, pessoas compram de pessoas, pessoas se atraem por pessoas, não se atraem pela marca, pelo logo da Agrária. Aquilo é um símbolo, é uma assinatura como no RG nosso, e é super necessário. E que seja diferente, que seja único. Só que pessoas compram de pessoas, têm contato com pessoas, pré-sales, pré-vendas e tudo mais. Pessoas. E qual que é a questão? O que vai determinar a maior taxa de sucesso? O quanto você compreende da pessoa e quanto você está alinhado. Porque as pessoas só tem dois aspectos. Ou as pessoas vão se atrair por nós por conta de algo que falta nelas, ou elas vão se atrair por nós por uma semelhança que há nelas. Identificação.
Daí vem o rapport da comunicação, gerar conexão e tudo mais, e por aí vai. Então é isso, conhecer bem o público, conhecer bem o mercado, informação gera clareza, e clareza gera decisões mais assertivas no âmbito de qualquer coisa com relação a posicionamento. Venda, contato, pós-venda, gira em torno disso. E inclusive quando você tem informação, você entende o mercado, você entende muito bem o perfil do teu cliente, entender os gostos. Normalmente o pessoal do agro aqui gosta de cavalo, gosta de rodeio, gosta disso. Entender o que está fora do mundo, daquele textinho pequeno de pessoa. Não, quais são o perfil? Então você desenha um perfil, então faz sentido para a agrária e a gente está patrocinando um rodeio. Porque tu entendeu assim, não, a maior parte de quem é do perfil dos nossos clientes está em rodeio, gosta de rodeio, gosta de bicho. Então tu começa eu costumo dizer, não, tu não sai da caixa. É um dos nossos pilares fundamentais do estúdio, por exemplo, é exploda a caixa. Quando você explode a caixa, você não tem mais caixa para voltar. Inclusive o Felipe gostou tanto que ele usou até numa aula. Então a gente tem como pilar fundamental desde há 5 anos, exploda a caixa. A caixa é uma forma, seja inconformado, você não tem que ter aquela forma. Quem disse que você tem que ter aquela forma? Então, use da criatividade. Criatividade é a chave, entendeu? Pegar informações, clareza, criatividade para gerar soluções, rapport, conexão, aí vai ser mais assertivo o contato. E quando você tem isso, inclusive você pode gerar campanhas como o Vai Brasa de forma proposital. Eu já vi diversas empresas que fizeram isso. Lançaram um negócio sabendo, nossa, vai ter uma quantidade de haters violenta. Só que o valor investido em mídia é muito pequeno comparado ao que vem do orgânico. E depois tu pega toda essa energia do orgânico e você realoca. Dizendo, olha pessoal, ouvimos vocês e mudamos. E continua no hype. O pessoal se sente ouvido. Se sente senso de pertencimento, cocriação. Então, nós fizemos parte da criação do filme bom do Sonic. Cocriação, senso de pertencimento. Então, tu aumenta ainda mais o engajamento. Com uma ação errada. Eu achei que tu só desenhava logo assim na minha cabeça. Olha. Não imaginava esse mundo aí. Que tem todo um processo antes de desenhar a marca. Tem todo um processo da gente analisar público, mercado, entender vários aspectos. Eu costumo dizer, desenhar a arte é subjetiva. A arte ela é emocional, a arte é uma expressão, tranquilo. E no âmbito de criação a gente tem muito da arte. Então a gente utiliza assim de coisas da arte, movimentos de arte, o expressionismo, cubismo, a gente utiliza de várias coisas da arte. Mas por que não é arte? O design não é arte. O design, por exemplo, ele é uma resposta a uma pergunta que eu costumo dizer que a estratégia faz. E qual que é a pergunta que a estratégia faz? Como vamos nos expressar visualmente? Então o design, a arte é subjetiva, o design tem que ser objetivo. A arte é baseada em emoções. O design ele precisa ser baseado em estratégia e informações. Então são duas coisas distintas que se utilizam muitas vezes no mesmo meio, que é a criatividade. Só que é uma criatividade direcionada, como solução, como uma expressão. E quando não acontece assim, é só beleza. Quando não tem estratégia, e eu já vi muito disso, é só sensação. É a mesma coisa que tu abrir o ChatGPT e... eu queria uma marca pro meu cachorro quente, vermelha, amarela, que tem um dogão de óculos escuros, não sei o que. Ele vai te dar aleatório. Tu vai escolher por gosto. Por gosto pessoal. Você não vai escolher isso de forma estratégica. Para complementar, já indo pro finalmente, o posicionamento ele é de eterno. Se a gente pegar o exemplo, hoje a gente tem um processo de pós-venda e um CS bem estruturado. E essa questão que ele falou, usou na questão do marketing, foi uma estratégia. Mas a gente utiliza muito aqui dentro o pertencimento pós-venda, ouvindo o cliente, ele se sentir pertencendo que ele está ajudando a gente a construir e evoluir a plataforma. E esse senso de pertencimento vai fazendo com que ele indique mais, que ele fica um LTV maior. Então, a marca, o teu posicionamento permite ouvir o cliente, estar próximo, criar essa proximidade emocional com ele, para que ele tenha a liberdade de dizer, cara, podia fazer isso aqui, eu estou sentindo falta disso. Então, estar em todos os detalhes, né, para realmente fechar com chave de ouro a tua presença como marca e construir legado, né?
Isso aí. É fantástico, só fazendo um adicional aqui, na réplica, depois vem para a tréplica e daí a gente encerra. Que o nosso trabalho de posicionamento é sobre isso, não é sobre marketing simplesmente. Então eu costumo dizer que a gente se envolve em outras áreas, comercial, tecnologia e outras áreas, RH, diante disso. Inclusive quando a gente desenha, até eu apresentei um projeto semana passada, que a gente veio trabalhando 2 meses para uma imobiliária de Marau que queria se posicionar de forma diferente. E a gente fala sobre isso, pós-venda, que se utiliza da criatividade para fazer ação depois que entrega o imóvel. 3 meses, 6 meses, 12 meses, porque o cliente satisfeito ele indica. O cliente feliz, ele avalia. E tudo isso é posicionamento. Marca, aquilo dali é menos de 20%. Cor, a tipografia, o símbolo é menos de 20% da marca. O que a gente cuida é do 100%. Que é o que eu falei, a forma que se expressa, como se expressa, o que faz, quais são as ações, o pós-venda, pré-venda, como o cliente é tratado aqui, quando o cliente vem aqui é dado boas-vindas para ele, é oferecido um café, que tipo de poltrona é colocado para ele. Tudo isso é posicionamento, tudo é posicionamento. A marca numa caneta, entregar um cartão, dar um bloco para o cliente é posicionamento. É isso que as pessoas costumam, essa dicotomia, separar as coisas. Esse dualismo grego que tem na política, tem por tudo, nós contra eles, do lado de cá, do lado de lá, o pagão e o sacro, só que a vida é de forma integral, o posicionamento também tem que ser de forma integral. Não, acho que concordo bastante com o que você comentou, né, falou ali, e acredito também que a questão da publicidade, às vezes assim, não tem aquela expectativa positiva que esperava, às vezes traz também o resultado, né? Porque quem está visto se lembrado, de certa forma também. Né? E como que, talvez, definindo, né? Talvez algumas características principais, talvez acertaria mais, mesmo nesse posicionamento, em algum sentido, assim. Porque eu vejo como exemplo, uma marca grande dentro do agro, né? Um caso dentro do agro aconteceu, né? Todo respeito à comunidade LGBTQIA+, não tem nada contra, respeito à escolha de cada um. Fica tranquilo, cara. Mas eu sou agrônomo, né? Trabalhei a campo, produtor, atendi produtor que era mais novo, mais velho, né? Como comentei, produtor mais do tipo de religião, depois do tipo de direita, de esquerda. E uma coisa que eu via comum, né, geral, em relação a eles são muito conservadores. São muito, assim, daquele sentido, assim, uma coisa mais tradicional, né? E a Bayer teve uma campanha uma vez. Eu me lembro que ela começou a divulgar essa coisa meio dentro do agro, para LGBTQIA+. Isso não é um orgulho dele, pelo WhatsApp, todo mundo publicado isso, e ela fica lá dentro, né? Então, mesmo a campanha que está assim, essa divulgação negativa, toda ela vai trazer um resultado, ou pode, às vezes... Tu é o cara das boas perguntas. Eu gosto disso. Eu também era o cara, sempre fui o cara que sempre procurei fazer perguntas, nem sempre boas, mas eu sempre perguntava, não ficava comigo guardando. É fantástico isso, porque é o seguinte, uma coisa é você trabalhar vai brasa, que tem a ver com o nome do Brasil. Outra coisa é tu entrar num âmbito de ideologia de gênero, nesse sentido, que vai afetar mais emocionalmente as pessoas. E aconteceu, não foi só a Bayer, eu poderia citar outros exemplos aqui, mas eu não quero me atentar a isso. Teve um movimento, quando começou a ter uma crescente do movimento LGBTQIY+, YX, barra, bolinha, triângulo, eu não sei o nome completo do negócio. Quando começou a ter uma crescente, teve restaurante colocando bandeira, dizendo que era inclusivo, que isso, que aquele outro. E muitas empresas se deram muito mal nisso, porque quiseram surfar uma onda. E foram descobertos que estavam querendo surfar uma onda. E nesse sentido se lascaram. Ou, vamos atentar a isso. E não tinha consciência, que é isso que eu falei, entender realmente o comportamento do teu cliente. Não é sobre o que você acha, sobre o que você pensa, é como você deve agir como empresa. O meu cliente é conservador. Então eu vou falar para ele do Che Guevara? Viva Che Guevara! Não, cara. Perdeu o cliente. O cara é conservador, o cara é da família tradicional. Quando você compreende o comportamento, o que a pessoa ama, o que a pessoa não gosta, quais são os medos e temores,
você é muito mais assertivo na tua comunicação, porque você pode não fechar somente uma porta. Quando um cliente está satisfeito, ele normalmente te indica até 7 pessoas. Quando um cliente é insatisfeito, é de 12 a 15 pessoas, os estudos mostram, que ele vai falar mal da tua empresa. É o dobro, cara. É mais que o dobro. Então, esse cuidado é muito importante. Então, nesse sentido da Bayer, foi uma infelicidade deles. Porque eles não conheciam o público deles a fundo. Era desnecessário eles fazerem isso. Como empresa internamente, beleza, cara. Pô, a gente respeita, eu acredito que a gente tem que respeitar, tem que amar, etc e tal. Só que outra coisa também brilhante nisso, que é fantástico, e eu aproveito esse gancho, o que é estar posicionado? É não abrir mão dos seus valores. Nem sempre você vai falar sobre eles, que nem que tá na empresa. Opa, a empresa acredita que a gente tem que falar assim, assim, assado. A SADECO é o jeito. Mas no sentido de ser, por que o Whindersson Nunes fez sucesso? E por que tantas pessoas assim que tu olha, o Whindersson Nunes fazia uns vídeos sem camiseta, com celular iPod ali no YouTube e fez muito sucesso? Porque ele era autêntico. O mundo, as pessoas estão cada vez mais cansadas de gente igual e de gente que não está posicionada. Zygmunt Bauman vai falar sobre a modernidade líquida. Então vem Michael G e tudo mais, trazendo estudos sobre antropologia e tudo. A gente tem que entender de gente. Para a gente fazer um bom posicionamento, a gente tem que entender de gente. Ele vai trazer o termo modernidade líquida. Então é uma modernidade que ela não tem nem forma. Se você coloca água naquela xícara, ela vai ficar no formato daquela xícara. Se você derruba no chão, ela vai ficar num formato de uma poça. Então não tem uma forma só. Só que se tornou tanto isso que as pessoas começaram a se saturar de gente que a cada dia, não, hoje eu sou Grêmio, amanhã eu sou Inter, no outro dia eu sou Palmeiras. Então as pessoas se cansam, tem muita gente cansada disso, ainda mais quem é conservador. Então quem é conservador, o que acontece? São pessoas que não mudam muito a sua forma de ser, a sua forma de conduta. Então o que elas vão se atrair ou vão ver semelhança? Vão ser pessoas que são bem posicionadas, são autênticas. Então é nesse sentido. Então como você vai se posicionar? Nesse sentido. O que você vai falar sobre? Você vai falar sobre coisas que são do interesse ou estão no âmbito de medo e dor daquela pessoa. E acho que por causa da Bayer, né, talvez falta uma empresa grande, por exemplo, pode ser outro exemplo também, com a comunicação entre os setores, né? Porque talvez o setor lá da Alemanha, lá que trabalha com farmacêutico, talvez pode gerenciar uma parte, não entendeu que o agro é diferente. Sim, setor, é o conhecimento do mercado. Por isso que eu falei, informação, clareza gera boas decisões. Então, se não alguma coisa nesse processo falhou, vai entender, olha, o agro aqui não é assim que funciona. Não é assim que a banda toca, então tu se adequa no ritmo ali. Por quê? Não perder market share. Irmão, gratidão. Gratidão minha. Mais uma vez, tenho certeza que saímos melhores do que começamos o dia. Foi fantástico parar para te ouvir, receber esses insights. E então encerramos mais um bate-papo e agora vamos para o café. Maravilha. Muito obrigado.